Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo responderemos a seguinte questão: o que significa dizer que por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem ele é salvo? Essa questão tem a ver com o texto de Romanos 5,12. Vejamos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Temos assim a afirmação de que por causa de Adão, o primeiro homem, o pecado entrou no mundo. Entretanto, Romanos 5,15 traz outra informação maravilhosa. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. De fato, Jesus é a promessa de Deus para reconciliar o ser humano com Deus, já que o primeiro homem, Adão, rompeu essa comunhão. Dessa forma, através de Adão, o pecado entrou na humanidade e em Jesus, o perdão divino se tornou realidade para que quem nele crer receba a salvação eterna. E como foi a entrada do pecado no mundo? É o que Gênesis relata quando o casal Adão e Eva comeram do fruto de uma árvore com segundas intenções, que foi o de se tornarem como Deus, sabendo tudo o que ele sabe. Essa atitude trouxe uma separação entre Deus e o ser humano. Porém, em Jesus, a reconciliação se tornou possível. E a certeza de que temos que Deus em Jesus agiu para salvar o mundo, no qual ele é o nosso intermediário e que nos garante o acesso ao Pai e a salvação. Assim podemos observar em dois textos. O primeiro é Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus afirma que a semente da serpente feriria a Jesus na cruz, e ele, como nascido de mulher, ao ressurgir, pisou na serpente, ou seja, na morte, e assim trouxe a salvação para o mundo. Já o segundo texto, de João 13,6, temos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, Deus o Pai enviou seu unigênito Filho para reconciliar o ser humano com ele. E por isso enviou Jesus, o Salvador. E por Deus ter enviado o seu Filho, não quer dizer que Jesus seja abaixo de Deus, porque ele e o Pai, com o Espírito Santo, são um. E a grande diferença entre o homem Adão e o homem Jesus é que Adão morreu e Jesus, após morrer, ressuscitou e vivo está. Além de que o homem Adão pecou e morreu no pecado, mas o homem Jesus não pecou e não morreu em pecado. Porém, na cruz foi martirizado por causa dos nossos pecados que foram lançados sobre ele. E Jesus salva o ser humano porque ele é, com o Pai e com o Espírito Santo, Deus, o Deus Filho. Ele é o Salvador e salvou no passado, salva hoje e salvará constantemente. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra. E assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.